Ao longo do século XX, tivemos grandes iniciados entre nós, pessoas que marcaram gerações, espiritualistas que impactaram o mundo, em especial aqui no Brasil. Como Chico Xavier, que comoveu o país com seu amor e humildade. Ou o PhD, professor Humberto Ronden, padre jesuíta que conviveu com Gandhi e Einstein, porém deixou a igreja após ser perseguido por um bispo, se tornando professor de religiões comparadas em Princeton. Além desses, nas ordens de mistérios, as sociedades secretas ou discretas, no ocultismo e na teosofia, também tivemos autores que influenciaram a espiritualidade por todo o mundo. Como Eva Pierrakos, com seu método Patchwork, conhecido como caminho do trabalho para a autotransformação. O psiquiatra e psicólogo Carl Gustav Jung, ou o fundador da eubiose, o professor Henrique José de Souza, o professor Mário Roso de Luna, na Espanha, René Guénon, na França, e Alessandra David New, antropóloga considerada a maior tibetóloga do mundo. Antes deles, no século XIX, tivemos outros iniciados que pavimentaram o caminho, como Allan Kardec, Helena Petrovna Blavatsky, St. Ivens e o professor Anton Mesmer. Mas será que esses nomes têm alguma relação entre si? Eles mudaram a nossa forma de pensar a espiritualidade, longe dos dogmas e imposições religiosas, ou seja, para que você e eu nos víssemos como pessoas iguais. O principal objetivo era demonstrar que qualquer que seja a corrente espiritualista, eles não disputam entre si. Pelo contrário, é um aprimoramento diário, mais humano e universalista. Isso significa que antes das coisas espirituais que tenhamos respeito uns com os outros, superando o ego que nos impede de evoluir moralmente. Agora pense por alguns segundos. É possível que essas personalidades trabalhavam pelo mesmo propósito espiritual? Será que cumpriam um plano maior de Deus como se tocassem numa orquestra, cada qual com o seu próprio instrumento? O glossário teosófico de Blavatsky nos ensina que existem 3 classes de Upadi, que em sânscrito significa o que oculta quanto à limitação da vida e da consciência. Matéria física, plano físico inferior, astro mental, plano astral intermediário e o Budi átmico, plano etéreo superior. Esses planos seriam aqueles nos quais as mônadas ou conjunto de almas evoluem, passando por estágios de consciência. Esses estágios são definidos da seguinte forma: físico, astral, mental, búdico, nirvânico, paranirvânico e mahaparanirvânico. HPB alerta sobre a alma plástica, que é gerada pelo pensamento do indivíduo no plano intermediário, o chamado Mayrupa, ou corpo ilusório do pensamento. Se trata de uma casta ilusória criada pela mente que é capaz de ganhar forma no mundo astral intermediário. Esse fenômeno acontece em sessões de materialização, vistos por indivíduos capazes de se comunicar com esse plano médio ou intermediário. Blavatsky explica que é uma espécie de alucinação criada por um estado magnético anômalo. Isto é, a pessoa consegue atrair entidades astrais em razão de agentes externos, como, por exemplo, as bebidas alcoólicas, os psicotrópicos e, claro, a baixa vibração do pensamento. No entanto, elas afetam as faculdades mentais dos indivíduos que se envolvem nesse tipo de manifestação ou de comunicação com o plano astral. Na obra A Missão de Allan Kardec, o autor Carlos Imbassarri cita: recusa 99 comunicações verdadeiras a aceitar uma falsa. No glossário biótico, o professor José Henrique de Souza nos conta que, ao contestar aqueles contrários à doutrina de Buda, quando afirmava que no nirvana ou naquele estado de consciência as formas não existiam, e comenta que de 100 comunicações, 99 são falsas, já alertava Allan Kardec. Então a pergunta é possível criarmos seres astrais com nossa mente nesse mundo, o que HPB chamou de plástica? E após isso, poderíamos ser atormentados ou dominados por essas entidades? O professor Henrique nos alerta sobre os problemas gerados por interpretações escritas, a linguagem engessada no papel, que exige uma leitura intuitiva e não meramente racional e interpretativa. E fala que
Um verdadeiro iniciado nos grandes mistérios da vida não interpreta as coisas pela letra que mata, mas pelo espírito que vivifica. No mesmo sentido, o professor Roso de Luna comenta: e ao contrário de sanear, envenena com a letra que mata as mentes dos que poderiam salvar-se com o espírito, o único realmente que vivifica. Veio o ceticismo aliado à desconfiança que, por falta de ideais, nos arrastou à beira da ruína intelectual, moral e física. Na Bíblia temos a mesma interpretação. Nossa capacidade vem de Deus. Foi Ele que nos capacitou para ministros do Novo Testamento. Testamento não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito é que vivifica. Segundo a HPB, existem dois lugares no plano astral. Um trevoso e o outro mais apropriado a uma transição para os corpos mais sutis. Em sânscrito se chama Kamaloka, local mais denso e trevoso, e o Devachan, o nível mais elevado no plano astral, algo semelhante ao céu para os cristãos. Ela nos fala sobre os lêmures, que são corpos de pessoas que faleceram prematuramente antes de quitarem suas dívidas de forma natural. Eles são atraídos por esse lugar sombrio, por isso alguns conseguem estabelecer o contato com o fenômeno de maneira aleatória. Na obra de Andrés Jackson Davis, esses lêmures seriam os diacas ou cascões. Se tratam de corpos astrais que alimentam o corpo vital das pessoas no plano físico. Seriam como sombras ou fantasmas indignos de confiança e compaixão. Eles representam personagens brincalhões que não têm qualquer senso de justiça. Nos tempos antigos se manifestavam através da necromancia ou da baixa magia, profanando os ensinamentos sagrados. Na obra de Sevilha e Yucatán, o professor Mário Roso de Luna nos conta uma história incrível quando teve sua iniciação. Em sua expedição em busca de Atlântida, promovida por Paul Tillman, neto de Henrique Tillman, aquele que descobriu Troia e Micenas, ele dormiu por 7 dias numa hospedaria em Alahar, na Espanha. Lá foi levado aos mundos interiores. De Luna foi dado como morto por um dos médicos de sua equipe, quando 2 amigos o convencem que, de fato, ele estava em transe profundo e não em um estado de quase morte. Ele passou pelos diversos planos e, quando acordou, teve sua consciência expandida. Conta que acima dos planos astrais existe um meio termo, um intermediário no qual é possível se comunicar com os chamados elementais da natureza, como sílfides, salamandras, ondinas e gnomos. Há outras realidades mais sutis, porém são locais que somente aqueles que superam o ego conseguem alcançar. Mas você deve estar se perguntando, afinal, como podemos diferenciar a mediunidade da iniciação? A maioria dos autores fora do espiritismo diz que a mediunidade é a capacidade de nos comunicarmos com outros planos de existência, outros mundos, outras realidades. Contudo, parte desse contato pode vir de planos astrais mais densos e, consequentemente, enganar o médium. A comunicação mediúnica é uma comunicação interior com uma mônada do próprio indivíduo. Sua origem reside em nossa personalidade, que de alguma forma estaria ligada à nossa própria alma, quer seja por meio de vidas passadas ou de vidas que fazem parte do nosso grupo kármico. Assim, as experiências que recordamos fazem parte da nossa própria consciência, pois viveríamos em contato com o nosso grupo espiritual, por vidas passadas ligadas a uma mônada ou consciência maior da qual fazemos parte. O professor Ademar explica que as personalidades que se manifestam são frutos de experiências já vividas, e nós somos os resultados dessas experiências na realidade. Algo muito similar ao pensamento de Carl Gustav Jung. Curiosamente, a diferença é que não seria uma experiência de um para um, mas de um grupo de 7 almas ou mônadas para uma. Desse modo, justificaria o contato com outras realidades que se misturam com as nossas. Lembremos que 7 são os chakras hindus ou estágios de consciência. Para a eubiose, uma falha no corpo causal do indivíduo, isto é, o corpo sutil, aquele que dá sentido às existências anteriores, é capaz de romper o véu que separa essas dimensões entre os planos físico e astral.
Dessa forma, desenvolve a alma do médium e de outros que vibram em diferentes níveis astrais. Por outro lado, o iniciado, diferente do médium, desenvolve a capacidade de comunicação além do chamado véu maia ou ilusão maia. No entanto, não por uma falha no véu, mas pela graça ou a chamada permissão divina. Ele atua nos registros acásticos, uma vez que iniciou seu caminho de iniciação, aperfeiçoamento, autoconhecimento e de superação pessoal, porém sem usar qualquer psicotrópico para induzir o transe. Isso significa que a lei maior permitiria em algum momento a comunicação com seu eu superior, sua própria divindade, para que finalmente alcancemos o que os tibetanos chamam de poderes teúrgicos. Só que, veja bem, a comunicação do iniciado não seria em transe ou em forma inconsciente como vemos por aí, mas de maneira desperta, em sintonia com Deus, em plena consciência e harmonia do que pensa, diz, sente e faz. E aqui nasce uma pergunta. Se essa diferença entre o médium e o iniciado reside na forma de comunicação, então, como não ser enganados por esses espíritos densos, espíritos negativos? Na obra Considerações sobre a Iniciação, do francês René Guénon, descreve que não são iniciações verdadeiras, também chamadas por ele de enganos diversos. Citemos algumas de suas considerações. As máscaras e demagogias sociais que se limitam a moralizar algo como justificativa da chamada intenção louvável. Fanatismo e devoção cega, excluindo pessoas por causa de sua escolha sexual, raça, cor ou condição econômica. O estado psíquico do êxtase fora de si ou transcendente, quando o indivíduo perde a consciência temporariamente. Escolas de iniciação exclusivamente sociais, aquelas que se tornaram meramente morais e sociais e se voltam apenas aos seus grupos fechados. Para Helena Blavatsky, não há religião superior à verdade. Isso significa que a verdade sempre se sobrepõe às ilusões do ego e do mental concreto enfraquecido. Não falta por aí quem confunda a magia propriamente dita com ciências ocultas. O professor Henrique explica que a parte mais espiritual em cada indivíduo é o que o torna superior aos demais. A ideia é que algumas religiões destacam a respeito do Espírito Santo, que alguns conhecem por outras nomenclaturas como despertar espiritual, eu superior, logos supramental, como em Pentecostes nos Atos dos Apóstolos. Assim, ensina que é pelo caminho da verdadeira iniciação que podemos nos tornar superiores aos anjos e aos demônios. Segundo o HPB, mago ou mágico, isto é, o iniciado, vem do sânscrito ma ou mag, equivalente a grande. Os magos eram sacerdotes do fogo e conhecedores dos astros entre os assírios, babilônios e persas. Porém, magia é outra coisa. Magia é a forma interior pela virtude e pelo estudo. Nada tem de comum com as ciências ocultas. Nas ciências ocultas temos o hipnotismo, o mesmerismo, a magia cerimonial, a astrologia, a alquimia, a feitiçaria, os encantos, a necromancia, a cartomancia, geomancia e quiromancia e outras 1000 artes mágicas de clarividência física e astral, clareaudiência e psicometria, etc. e mais etc. em uma lista inesgotável que cada qual pode continuar a seu gosto. Como disse o professor Holden, é muito fácil identificar o iniciado. Basta olharmos na história os chamados heróis do silêncio, aqueles que se dedicavam aos outros sem buscar nada em troca, como Buda e Jesus. Mas temos muitos outros não famosos, como Albert Schweitzer, que deixou sua vida de médico na Inglaterra para cuidar dos mais necessitados na África durante 50 anos. Ele ficou conhecido como o grande mago branco da África. Embora esquecidos pela sociedade, foi um iniciado facilmente reconhecido e perseguido injustamente. Em terra de anões, os gigantes são perseguidos, apedrejados e amarrados e mortos, numa alusão a Viagens de Gulliver. O
mundo não estava preparado para conviver com esses seres de elevada consciência, o que chamamos de os verdadeiros gênios da humanidade. É como Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos.